Como é que vocês pensam que é possível reunir aqui os diferentes interesses desse caso, tá? A gente está falando de indígenas de um lado e de agricultores de outro lado. Então a questão é a seguinte, os povos indígenas, eles têm receio, né, Mari, Potter, ouvintes, né, de serem expulsos de reservas que foram demarcadas após essa data de promulgação da Constituição. Então o marco temporal é aprovado e chega-se à conclusão de que, bom, quem ocupou essas reservas depois da promulgação pode cair fora. Então manda os indígenas embora. Esse é um lado. O outro lado é que os agricultores, especialmente pequenos agricultores, a gente não está falando aqui de latifundiários, tá? Eles têm receio de que, com o marco temporal, né, eles precisem entregar suas terras agora para comunidades indígenas. Então nós temos dois lados aí de populações que não estamos falando de populações ricas, pelo contrário, mas que estão muito receosos. Então, deputado Alceu Moreira, como é que a gente reúne, como é que a gente faz para esses dois interesses diversos aí serem levados em conta? Bom, é bom que as pessoas saibam que a área demarcada para os índios soma o território do Rio Grande do Sul inteiro, do estado de Santa Catarina, do Paraná e um pedaço do Mato Grosso do Sul. Isso é o que já está demarcado. As áreas já demarcadas, são áreas que cometeram injustiças e conflitos, mas com absoluta facilidade se consegue construir a justiça com relação a isso. Ou indeniza os proprietários onde o índio ocupou de maneira irregular, ou se trata como área consolidada, que em algumas áreas elas estão consolidadas já nesse processo. O que não se pode imaginar é que uma área como nós temos no Rio Grande do Sul, lá em Vicente Dutra, é bom que se diga, no caso do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é o terceiro estado da União com áreas reivindicadas para demarcação. E a propriedade média é 11 hectares. 11! A maioria de terra íngreme. Lá em Vicente Dutra, por exemplo, aquelas pessoas estão mais de 2 séculos lá. Lá está a escola, está a igreja, lá está a vida, está o cemitério, está toda a história das pessoas em Vicente Dutra. E agora, uma vez homologada, eles são intrusos. Eles são obrigados a sair com a mão atrás ou na frente, porque aquilo foi demarcado de terra indígena. Onde é que tem justiça nisso? Aquelas pessoas compraram a terra com o suor do rosto. O Estado, em algum tempo, deu para eles o título de propriedade para eles produzir. E agora eles têm que pagar sozinho. Se o Estado quer fazer justiça com os índios, compra a terra e dá para eles. Mas não tirar na mão grande quem está lá de boa fé trabalhando e produzindo uma propriedade média de 11 hectares. 1 minuto e 36, o deputado gastou. A Fernanda Melchiona vai responder a mesma questão do PG com 20 segundinhos a mais. Como conciliar esses dois interesses aí entre povos indígenas e agricultores, deputado? Olha, primeiro, eu acho que aqui tem o interesse dos grandes latifundiários e de uma bancada do atraso, porque todo mundo sabe que, diante do aquecimento global e da necessidade de preservação ambiental, o Brasil, infelizmente, nos últimos 4 anos, passou nos holofotes, né, internacional, diante do aumento do desmatamento e das violências contra os povos indígenas. Isso aqui, de novo, mancha a nossa imagem lá fora. Eu quero dizer que eu fiquei espantada com a fala do deputado Alceu Moreira atacando a FUNAI e as ONGs, como se o problema do Brasil não fosse os grileiros, os invasores na terra Yanomami, que levam garimpo, mercúrio e que causaram a morte de 540 crianças indígenas, que é um crime contra a humanidade. E o projeto de lei 490, inconstitucional e ilegal, dá poder para eles, PG. Quando no artigo 9 dá o direito de preferência do invasor, não o direito de preferência com os levantamentos e comprovações da presença indígena anterior para a demarcação e a garantia da propriedade e da preservação. O Brasil perdeu 13 mil quilômetros de mata, florestas, enfim, no último período, graças ao avanço do desmatamento e dessa lógica predatória que o governo anterior tinha. Fernanda? Cara, o que nós estamos vendo é a tentativa de fazer a mesma... Oi? Cortou Deu um cortezinho. A tentativa, o que nós estamos vendo, por favor, pode prosseguir daí. É a tentativa de seguir a mesma lógica. Nós tivemos 135 indígenas assassinados por essas milícias rurais e grileiros e invasores no último período, gente. Nós tivemos Dom e Bruno assassinados. E nós estamos falando aqui de um projeto de lei que devasta a possibilidade de novas demarcações e que pode retroagir a demarcações antigas, que desconsidera princípios e tratados internacionais de oitiva dos povos originários, que permite contatos com o indígena
indígenas isolados, que é uma necessidade de proteção dessas populações, inclusive diante de doenças que os invasores levam. E quando se trata de pequenos agricultores, que eu acho que é o menor polo, é evidente que quando tem perda, o Estado tem que reparar, indenizar, etc., quando tem, sim, as atividades produtivas, mas nós estamos falando dos grandes, que invadiram, expulsaram, violentaram indígenas e que controlam 40% do território nacional, centralizada na mão de poucos desse agronegócio, desses latifúndios, e que querem agora se apropriar de terras indígenas. Adoram falar que os indígenas controlam 14% do território nacional. A gente sabe que eles detiveram, há séculos atrás, o país inteiro, foram assassinados, exterminados, violentados e precisam ser respeitados. São 523 anos de resistência e, ao mesmo tempo, além dessa preservação histórica, cultural, social, é também preservação ambiental. São os maiores guardiões das nossas florestas.